Será que existe cristão fracassado? Será que existe cristão vencedor? Claro que existe. Se você prestar atenção, você vai notar cristãos fracassados e cristãos vencedores. Se você olhar para a vida da pessoa, você vai notar se é um fracassado ou se é um vencedor. Mesmo sendo servo de Deus, existem cristãos fracassados. São fracassados no casamento, são fracassados na família, vai para o céu, vai morar com Jesus, mas são fracassados aqui na terra. Qual é o problema? Qual é a diferença entre um cristão fracassado e um cristão vencedor? Uma palavra: vontade. Essa é a diferença entre um cristão fracassado e um cristão vencedor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. E eu quero mostrar para você essa diferença. Nesta noite de quarta-feira, eu quero provar para você na palavra que o segredo dos vencedores em Cristo Jesus é a vontade. É a vontade do cristão. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. O que torna os seres humanos diferentes dos animais? O que torna os seres humanos superior aos animais? Duas coisas: a inteligência e a vontade. Os animais não possuem esses atributos. Por exemplo, o ser humano, ele valoriza muito mais a inteligência do que a vontade. Ele valoriza de tal forma que nós queremos ser pessoas inteligentes. Queremos namorar pessoas inteligentes. Queremos casar com pessoas inteligentes. Queremos estar numa igreja onde tem pessoas inteligentes. Nós queremos estar cercados por pessoas inteligentes. Queremos que os nossos filhos sejam inteligentes. E mesmo que eles sejam um pouco assim, menos inteligentes, a gente diz: que belezinha, você é tão inteligente. Ele fala isso porque nós valorizamos a inteligência. A sociedade atual valoriza a inteligência, mas não valoriza a vontade, a força de vontade. Não valoriza o poder da vontade humana. Mas Paulo coloca isso aqui, e eu vou mostrar daqui a pouco. A inteligência, na verdade, é apenas um combustível. Ela por si só não consegue mover um homem. A inteligência não consegue e não tem a capacidade de te conduzir a um determinado objetivo. A inteligência ela serve apenas para discernir e distinguir as coisas. Ela dá ao homem a capacidade de discernimento, o que é certo, o que é errado. A inteligência dá também ao homem a capacidade de distinguir coisas, mas não faz ele sair do lugar, alcançar objetivos, se movimentar. Paulo diz aqui que tem coisas aqui nesse texto que nós lemos que dizem respeito à nossa inteligência e capacidade de raciocínio. Por exemplo, versículo 1: tendo sido, pois, justificados. A justificação é algo que nós precisamos saber, é algo que tem que preencher a nossa inteligência. E ele continua dizendo: a justificação traz para a gente paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, acompanha aí na sua Bíblia, obtivemos acesso pela fé a esta graça, ou seja, a este presente
no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aqui, apenas informações inteligentes ao crente, ao cristão, ao servo de Deus. Informações que nós precisamos ter, informações que nós precisamos obter, mas que não faz a gente fazer nada, não tira a gente do lugar, não nos faz movimentar em Cristo Jesus. Agora, o que é que nos faz movimentar em Cristo Jesus? A partir do versículo 3, olha só. Não só isso, quer dizer, Paulo está dizendo, não é somente isso que eu quero dizer para vocês, porque isso são informações que vai preencher o seu intelecto. Agora eu quero dar para você algumas informações que vai fazer você usar a vontade e não só a inteligência. Aí ele diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas dificuldades do dia a dia. Porque essas dificuldades do dia a dia vai fazer com que eu tenha perseverança. E a perseverança vai fazer com que eu tenha um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai fazer com que eu chegue à esperança, esperar algo de Deus. E aí ele continua, se você continuar lendo, ele diz que a esperança não é vazia, não é vã, ela não é perdida, não é trabalho perdido. Então Paulo começa a dizer, olha, nós somos justificados. E eu quero dizer para você que isso não adianta nada se você não tiver vontade. E essa é a diferença entre o crente fracassado para o crente vencedor. O crente fracassado, ele não tem vontade. Ele tem as informações. Sou salvo, vou para o céu. Mas ele não tem vontade de fazer nada. Ele não tem vontade de convidar um parente que mora dentro da casa dele para ir à igreja. Ele não tem vontade de ganhar alguém para Jesus. Ele não tem vontade de abandonar o pecado. Ele não tem vontade de orar. Ele não tem vontade de ler a Bíblia. Ele não tem vontade de viver a vida cristã com empolgação. Não tem vontade. É um crente fracassado. E essa é a diferença entre o crente vencedor, porque o crente vencedor possui vontade. Isso o diferencia de um crente fracassado. O segredo é a vontade. Deixa eu dar um exemplo para você ver como essa capacidade humana que Deus colocou em nós é tremenda, é fantástica, é maravilhosa a vontade. Se você colocar suas mãos no fogo, acende lá na tua casa, só se você for adulto, maior de 18 anos, acende um fogão e põe a mão no fogo. O que vai acontecer? Vai queimar. A sua inteligência diz, queima. A lógica diz, queima. Todos os argumentos do raciocínio vão dizer para você, queima e dói. Não faça isso. Mas eu quero dizer um segredo da raça humana e dos crentes vencedores. Se a sua vontade disser, ponha a mão no fogo, você vai pôr. E mesmo sentindo dor, você vai continuar com a mão no fogo. O ser humano é o único ser, dentre todos os criados aqui na Terra, que tem a capacidade de fazer greve de fome. A inteligência diz coma, a razão diz coma, porque senão você vai morrer. E aí a lógica diz, se você não comer nas próximas horas, você morrerá. Mas o indivíduo, por causa do holocausto, por causa de algum problema, por causa de alguma questão, porque a mulher largou ele, ou porque o marido largou, ou porque um filho está nas drogas, não vou comer. E a pessoa, pela sua vontade, decide não comer. Só nós temos essa capacidade. Só o ser humano e o crente muito mais, porque a nossa vontade, ela é como que lubrificada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, Deus opera em nós
a nossa vontade. E Deus é maravilhoso, colocou isso em mim e você. E é isso que diferencia o fracasso da vitória. Se você pretende ser um crente vencedor, saiba de uma coisa: você precisa ter vontade, não inteligência. A inteligência é apenas um farol que vai iluminar o caminho, mas a vontade é o que vai fazer você andar. E vou mais longe: a vontade é o que vai fazer você continuar. Veja que o apóstolo Paulo fala da perseverança. Perseverar é continuar, mesmo contra a razão, mesmo contra a lógica, mesmo contra a inteligência. Parece que tudo não vai dar certo, mas você continua investindo, acreditando. Isso é vontade. Deixa eu lhe dar alguns exemplos bíblicos para você entender o poder que Deus colocou nos seus servos, o poder da vontade, e o que diferencia o fracasso da vitória. Abraão, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, versículo 3 e versículo 10. Veja se isso não é o exercício da vontade. Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler os versos 3 e depois o verso 10. Isso não é contrário à inteligência, matar o próprio filho para um Deus que ele nunca viu, apenas ouviu a voz? Isso é absolutamente contrário à lógica, totalmente contrário à razão. Sacrificar, matar o próprio filho. Abraão pegou a faca, chamada cutelo, e ia realmente matar o próprio filho, por sua própria vontade. Meu irmão, isso é o segredo. Se você usar a vontade, não há nada neste mundo que impeça você de ser um crente vencedor. Absolutamente nada. É a vontade que diferencia o fracasso da vitória. Deixa eu te dar outro exemplo. Moisés, lá em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 24. Olha o exercício da vontade aqui. Olha que interessante. A vontade movimenta. A vontade tira você da inércia. A vontade, ela faz você fazer. Ela faz você alcançar a bênção. Ela leva você para onde você quer ir. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Dizer não para uma casta. Ele tinha uma posição social, uma casta social. Ele era filho adotivo, mas era da filha de Faraó, o maior governante da época, do maior país, mais poderoso. E ele disse: não, isso é exercício da vontade, meu irmão. Dizer não ao pecado, exercício da vontade. Dizer não para o erro, exercício da vontade. Dizer sim à palavra de Deus, exercício da vontade. O que diferencia um crente fracassado de um crente vencedor. Essa é a diferença. O fracassado, ele simplesmente fica na inércia, parado. Ele espera que as coisas aconteçam. Agora, o crente vencedor, ele sai da inércia pela sua vontade e ele faz as coisas acontecerem. Ele diz não para o que deve dizer não e ele diz sim para aquilo que deve dizer sim. Permita. Eu quero concluir essa palavra dizendo que vontade é muito mais do que uma força, é querer. Precisamos voltar a querer. Precisamos voltar a querer, a fazer acontecer. Precisamos voltar a exercitar a nossa vontade.